Gênesis capítulo 22, verso 1 e verso 2 diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Até aqui por enquanto. Desde o capítulo 11 nós temos visto a história deste homem, chamado a princípio apenas de Abrão. Nós vimos a sua história começando quando ele vivia ainda lá em Ur dos Caldeus, na época que ele servia a deuses estranhos, junto com seu pai, daí o seu nome Abrão, pai elevado. Ele provavelmente mexia com essas coisas de astrologia, ler o futuro nas estrelas, esse tipo de coisa. Até que Deus chamou esse homem para sair da sua parentela. Fez um pacto com ele, entrou numa aliança com ele. E exigiu comprometimento da parte desse homem, e por outro lado, Deus mesmo se comprometeu com ele, prometendo dar a ele a terra dos cananeus, prometendo uma numerosa descendência, fazer dele uma grande nação e por meio dele abençoar famílias de todo o mundo. Ao longo de 10 capítulos, nós acompanhamos a jornada desse homem. Vimos suas dificuldades, seus conflitos, suas crises de fé, suas provações e seus pecados. Mas nós vimos também esse patriarca amadurecer. Vimos ele desenvolver a sua fé e se tornar cada vez mais fiel ao Senhor, mais pronto a obedecer. Agora aqui no capítulo 22, a história desse homem chega ao seu clímax. Agora ele vai enfrentar o teste mais difícil de toda a sua carreira de fé. Agora Deus vai deixar muito bem claro para ele e para nós leitores que a aliança de Deus exige comprometimento completo. Será que Abraão vai permanecer fiel diante desse teste? Será que ele vai obedecer ao mandamento mais difícil de todos? E acima de tudo isso, lembre-se de que a Bíblia não é um livro sobre homens, embora eles pareçam protagonistas de muitas histórias. A Bíblia é um livro sobre Deus, sobre a salvação que Deus preparou e tem colocado em prática para nós. A nossa maior atenção deve estar nos fatos de que foi Deus que chamou Abraão, mesmo quando ele servia a ídolos. Foi Deus quem tomou a iniciativa de entrar numa aliança com ele, de fazer a ele juramentos, promessas. Foi Deus que deu a Abraão um novo nome, e que assim passou a chamá-lo de Abraão. Foi Deus quem deu a esse homem um filho, mesmo que fosse humanamente impossível para ele, para sua esposa. Foi Deus que se apresentou a ele como Deus Todo-Poderoso, que se mostrou fiel em todas as ocasiões, mesmo quando Abraão era infiel e fracassava em confiar no Senhor e obedecer às suas ordens. Eu quero que vocês percebam nesse texto aqui, que nós vamos continuar a ler, que não foi somente a fidelidade de Abraão que foi testada nesse texto. Deus coloca a sua própria fidelidade sob prova. Será que Deus vai cumprir as promessas que fez a esse homem? Se Abraão ofereceu o seu próprio filho em um sacrifício, como é que Deus vai cumprir a sua promessa de transformá-lo numa grande nação? Como é que Deus vai manter o seu compromisso de dar uma descendência numerosa a Abraão se ele ficar agora sem filhos? Esse é o grande conflito por trás dessa história. Veja aí na sua Bíblia de novo, eu vou ler novamente os versos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então esse episódio começa com depois dessas coisas. Essa é uma referência ao que aconteceu no capítulo anterior. O nascimento de Isaque e a expulsão de Ismael da família de Abraão. Então o que o narrador vai contar para a gente agora aconteceu depois de Abraão ter recebido o maior presente da vida dele, que foi o seu filho Isaque. Mas aconteceu também depois de Abraão passar pela maior crise, pelo maior sofrimento, que foi mandar Ismael embora. Isso foi algo penoso para Abraão, como a gente viu no domingo passado. Mandar desistir do seu filho, ainda que segundo a carne, foi algo muito difícil para Abraão fazer. Essa foi a coisa mais difícil que ele teve que fazer na vida, até agora. Porque além de ter
oferecido o seu filho natural, ou ter desistido do seu filho natural, Ismael, agora Abraão vai ter que também desistir do seu filho sobrenatural, que nasceu por um milagre, nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Então o verso 1 continua dizendo para nós que Deus colocou Abraão à prova. Portanto, tudo que vai acontecer agora é um teste, é um grande teste, um grande exame da fidelidade da fé de Abraão. Essa informação é dada para nós leitores para que fique bem claro desde o início que Deus não exige sacrifícios humanos de verdade. Mas Abraão não sabia disso. O mesmo acontece com o livro de Jó, por exemplo. Jó passou por todos aqueles sofrimentos terríveis que nós leitores sabemos o motivo, mas Jó não sabia. Nós, desde o princípio, sabemos que tudo aquilo que estava passando se tratava de uma aprovação que Deus permitiu na vida daquele homem, assim como na vida de Abraão, mas esses homens não sabiam. E o autor de Gênesis tenta mostrar para nós que essa prova que Abraão tem diante de si agora é a prova mais difícil de toda a sua vida, que não há ordem que Deus tenha dado no passado que se iguale ao que Deus está pedindo dele agora. A primeira coisa que o autor faz para mostrar isso para nós é fazer um paralelo com o chamado de Abraão, lá no capítulo 12. Naquela ocasião, Abraão foi chamado a deixar para trás a sua família e ir para um lugar que ele não conhecia. Lembra as palavras de Deus? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E agora, quase que rimando, Deus ordena: toma teu filho, teu único filho, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá, para o lugar onde eu vou te mostrar. Deus usa praticamente as mesmas palavras. E o autor traça esse paralelo para mostrar para nós, se no capítulo 12 Abraão foi chamado a deixar para trás o seu passado, agora ele está sendo chamado para deixar para trás o seu futuro. Porque Isaac, para esse homem, não era apenas o seu filho favorito, não era apenas o filho da sua velhice, mas Isaac significava para Abraão a realização de todos os seus sonhos, de ter um herdeiro, de ter uma descendência, de se transformar numa grande nação, de que o seu nome se perpetuasse para toda a história. Isaac era o centro de todas essas esperanças e esses sonhos de Abraão. Não é apenas o seu filho, era o seu futuro que Abraão estava sendo chamado a deixar, a desistir. Além disso, o autor usa repetição de palavras para nos mostrar o quanto essa prova era severa. A palavra filho vai aparecer 10 vezes nesse episódio. A gente não pode ignorar essa ênfase que o autor está dando. Repetindo filho, 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 10 vezes para deixar claro para nós. Deus está pedindo algo muito importante. O que mais tem de importante na vida de Abraão é o seu filho amado, como Deus faz questão de ressaltar. E Deus não está pedindo a Abraão que ele corte a sua pele, que ele se marque como foi na circuncisão, algo que com certeza já foi difícil, mas agora ele está pedindo filho, algo que é incomparavelmente maior e mais difícil de se entregar. Deus não está pedindo de Abraão dinheiro, como na ocasião em que Abraão deu o dízimo. Deus está pedindo algo muito mais valioso para esse homem do que 10% de tudo que ele conquistou. Abraão realmente tem que entregar o seu filho. Filho, 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 filho. 10 vezes o autor jogando isso em nós. E a gente está falando de um sacrifício de verdade. A gente não está falando de mandar o filho para fora de casa, como foi no caso de Ismael. A gente está falando de um holocausto. O autor repete 6 vezes a palavra holocausto para deixar isso claro, para deixar na nossa mente que Deus está pedindo de Abraão que corte a garganta do seu filho e taque fogo até ele virar cinza, que é isso que significa holocausto. É uma oferta queimada completamente pelo fogo. A palavra lenha é repetida 5 vezes também. Você vai usar lenha para botar fogo nesse menino. Além disso, o narrador deixa claro que Abraão não tinha um outro filho para substituir Isaac. Isaac é chamado de único filho 3 vezes no texto. Porque se Ismael foi deserdado, como a gente viu no domingo passado, então Isaac é, na prática, o único filho de Abraão. Se Abraão obedecer a Deus e oferecer o seu filho, não haverá volta. Não tem um outro herdeiro. Não tem um outro filho a quem ele possa recorrer. Nessa prova, então, o patriarca está se vendo dividido
Ele quer desfrutar das bênçãos que Deus prometeu dar a ele por meio de Isaque. Mas como desobedecer o Deus das promessas? Abraão ama de paixão seu filho, e o seu filho é o maior presente que ele já recebeu, mas ele também ama o Deus que o abençoou com um filho. Deus está pedindo a Abraão que converta o seu maior motivo de riso. Lembra, esse é o significado do nome de Isaque? Riso. Deus está pedindo que Abraão converta o seu maior motivo de riso em cinzas. Meus irmãos, entendam as implicações da morte de Isaque para Abraão, para que vocês entendam o quão penoso e difícil foi para esse homem cumprir a ordem de Deus. Todas as bênçãos que Deus prometeu a ele seriam dadas por meio de Isaque. Isso já estava claro para Abraão. Era através do seu filho que ele se tornaria uma grande nação. Era só através do seu filho que ele herdaria a terra prometida, a terra de Canaã. É só por meio da descendência de Isaque é que Abraão abençoaria todas as nações do mundo. Sem Isaque, nada disso ia se realizar. Isaque é o ponto central de todas as esperanças e sonhos de Abraão. E além disso, também há um sentido em que a salvação do mundo estava em jogo aqui. Lembre-se, o versículo mais importante do livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Se você não decorar esse versículo, você não vai entender esse livro. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher, vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Essa é a promessa de um filho, do nascimento de um filho que traria a solução para o pecado e para a morte. Um filho prometido que traria a salvação. Nesse contexto, Isaque, sendo o portador dessa promessa, também implicava que dele viria o Salvador. A salvação do mundo inteiro está em jogo aqui nesse capítulo. Não acho que é pouca coisa. Não acho que é só o pai e o seu filho. É a salvação do mundo inteiro. É a salvação de Abraão. É a salvação de toda a sua posteridade, se é que ela existiria. São tantos motivos para Abraão não obedecer essa ordem. Mas ele se comprometeu com Deus. Ele entrou numa aliança de sangue. Ele se cortou para mostrar o seu comprometimento. Ele consagrou o seu filho por meio da circuncisão. Meu filho pertence a Deus. A vida do meu filho é de Deus. E ele está marcado, está selado com a marca da aliança. E agora, se Deus está exigindo de mim que eu demonstre o meu total comprometimento nessa aliança, eu tenho que obedecer. Mas será que Abraão vai fazer isso? Veja aí na sua Bíblia, verso 3 em diante. Verso 3 até o verso 10. Diz assim: levantou-se então Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Até aqui. A primeira coisa que a gente precisa anotar é que Abraão se levantou logo de madrugada para obedecer a Deus. Essa já é a terceira vez que o autor de Gênesis ressalta a obediência imediata de Abraão. Abraão obedece a Deus sem enrolar, sem postergar, sem deixar para depois. Se Deus deu a ele essa ordem em sonho, ele já se levantou de madrugada antes do dia nascer para cumprir a ordem de Deus. Assim como ele tinha feito no dia em que Deus mandou circuncidar a si mesmo e seu filho,
E fez isso também no dia que ele mandou despedir Ismael. Agora Abraão se levanta de madrugada também, com prontidão, imediatamente, para obedecer a Deus, para preparar a viagem para ir à terra de Moriá. Esse lugar para onde Deus mandou Abraão ir, chamado Moriá, é a região onde futuramente será a cidade de Jerusalém. O monte que Deus apontou para Abraão sacrificar o seu filho é muito provavelmente o monte onde o templo vai ser construído futuramente, porque no segundo livro das Crônicas é dito assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá. Agora, quando o narrador conta para nós a preparação de Abraão para viajar, ele vai deixando a história mais tensa, vai diminuindo o ritmo da narrativa, deixando tudo lento. Se fosse um filme, essa cena seria em câmera lenta. Porque em vez de simplesmente dizer que Abraão levantou e partiu para onde Deus tinha mandado, o narrador insiste em dizer que Abraão se levantou, selou o jumento, levou consigo 2 servos, tomou Isaque, cortou a lenha para o holocausto, colocou em cima do jumento e só então partiu. É como se o narrador estivesse mostrando para nós o quanto aquele momento foi angustiante. Aqueles minutos, talvez horas de preparação para a viagem, pareciam ter durado um ano inteiro. E Abraão não podia contar para ninguém, porque se ele contasse, tentariam impedi-lo de alguma forma, provavelmente. Ele teria que lidar com essa prova sozinho. Não teria com quem desabafar, não teria com quem dividir o fardo, não teria para quem contar os seus medos, suas dúvidas. Ele teria que levar esse peso sozinho durante toda a viagem. E desde que se levantou de madrugada, Abraão levou 3 dias para chegar no lugar que Deus mandou. 3 dias que devem ter passado como uma eternidade, coitado. Mas por que Deus mandou ele ir para tão longe assim? O reformador João Calvino responde essa pergunta de forma muito interessante. Ele diz que Deus deu a Abraão um caminho, uma viagem longa, para fazer Abraão pensar bastante no que ele estava para fazer. Abraão precisava pensar em todas as implicações, em tudo o que significava, em todas as consequências de sacrificar o seu próprio filho. Pode até parecer cruel, mas obedecer a Deus exige certeza, requer perseverança. Não adianta obedecer a Deus por impulso, repentinamente, sem pensar nas consequências. Se Abraão ia obedecer a Deus, ele precisava estar plenamente certo do que ele estava fazendo. Ele precisava de firmeza, como nós também precisamos. Então, no 3º dia, quando Abraão chega até aquele local, ele deixa os 2 servos que ele levou para ajudar, embaixo no pé do monte, e ele diz que vai subir sozinho com Isaque, e ele fala: fiquem aqui porque daqui a pouco a gente vai voltar. Isso, a gente, ou voltaremos no plural, eu e o meu filho. Num primeiro momento pode parecer que Abraão está mentindo, como ele fez em outras ocasiões aqui no livro de Gênesis. Parece que ele está enganando seus empregados, mas na verdade ele está expressando a sua fé, a sua confiança de que ele e o seu filho vão retornar daquele monte. Ele não sabe como isso vai acontecer, ele não sabe o que Deus vai fazer para resolver essa situação, mas ele sabe que o Senhor proverá. Ele crê nisso porque Deus prometeu que a sua descendência vai ser contada por meio de Isaque, ou seja, Isaque dará a Abraão netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. De Isaque virá uma grande nação. E de Isaque virá o Salvador do mundo, como Deus prometeu. E se Deus realmente é fiel, e Ele é, então essas promessas vão ser cumpridas. Significa que Isaque não pode morrer. E se Isaque morrer nesse sacrifício, Deus vai ressuscitar ele dos mortos, porque morto ele não pode ficar, porque é por meio dele que Deus vai cumprir as suas promessas. Esse foi o raciocínio de Abraão. A gente sabe disso porque o autor aos Hebreus, no capítulo 11, diz claramente que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Meus irmãos, a fé se baseia no caráter de Deus, no poder de Deus, na confiabilidade da sua palavra. Se Deus falou, a gente pode e deve ter certeza de que Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é justo, fiel e poderoso para cumprir. Abraão tinha essa certeza. Abraão sabia que Deus podia e faria o impossível e o impensável se fosse necessário para cumprir as suas promessas. Ressuscitar mortos. Vejam que grande avanço na maturidade desse homem.
Antes, Abraão deu risada da promessa de Deus de que ele teria um filho aos 100 anos. Abraão duvidou, debochou, riu da promessa de Deus. Agora, Abraão crê que Deus, para cumprir a sua promessa, vai ressuscitar seu filho, se necessário, dos mortos. Essa é a confiança, essa é a esperança de Abraão. Esse é o motivo pelo qual esse homem consegue subir o monte, como que subindo, passando por um corredor da morte com seu filho. É esse o motivo, é essa a esperança que dá razão a Abraão de conseguir obedecer à ordem mais difícil da sua vida. Esse é o motivo porque tantos irmãos nossos, perseguidos e ameaçados em alguns países, são capazes de entregar a própria vida, de não negar o Senhor Jesus Cristo em face da morte, porque eles creem que Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Essa é a razão porque tantos irmãos no passado, hoje e ainda no futuro vão entregar a própria vida e vão se deixar ser torturados e mortos, porque creem que Deus é poderoso para levantar os mortos. Como Abraão creu. Isaac subiu ao monte ao lado de seu pai, carregando a lenha para sua própria destruição. E Abraão carregando o fogo para o holocausto, provavelmente numa tocha, e a faca para imolar o próprio filho. É medonho o autor de Gênesis colocar isso para nós na história. Abraão está carregando a arma com que ele vai cortar a garganta do seu filho. Ele está carregando o fogo que ele vai tacar no seu filho até ele virar cinzas. O autor de Gênesis está colocando isso para nós para mostrar o quão terrível e amedrontador era o fardo de Abraão ao subir aquele monte. E tudo ainda piora. Quando você acha que não pode ficar pior, aí acontece. Isaac percebe que está faltando alguma coisa. Eles estão levando a faca, o fogo, a lenha, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro para a gente matar e colocar fogo? Pai, cadê o cordeiro? E aí, o que eu devo dizer? Eu devo contar para meu filho que ele vai ser o cordeiro? Deus proverá para si, meu filho. Fique tranquilo. O Senhor vai providenciar um cordeiro para a gente fazer esse holocausto. Meus irmãos, é a fé que vai fazer você resistir aos momentos mais amargos e difíceis da sua vida. É o que você crê sobre Deus que vai determinar como você vai responder às perguntas mais difíceis da sua vida. Deixa eu dizer isso de outra forma. Se você conhecesse mais a Deus, como Ele se revela na Bíblia, ou seja, se você conhecesse mais a Bíblia, se você conhecesse melhor as doutrinas, se você tivesse uma teologia mais firme, você não passaria pela metade das crises pelas quais você passa. Você não teria metade do medo que às vezes você tem. Você não ficaria tão triste e depressivo como às vezes você fica. Se você conhecesse mais o Deus a quem você serve, você não teria metade das brigas que você compra. Você teria muito mais poder para resistir às tentações que normalmente derrubam você. Se você conhecesse mais a respeito do Deus em quem você crê, você seria muito mais aprovado por Ele quando Ele coloca você em exames, em testes, se você o conhecesse mais. Porque a razão de Abraão se manter firme, mesmo na maior prova da sua vida, foi o que ele creu, o que ele cria sobre Deus. O Senhor proverá um cordeiro. O que ele cria a respeito de Deus, seu poder, sua fidelidade, a confiabilidade da sua palavra, isso foi o que fez Abraão resistir e vencer o maior teste de todos. Por isso, quando você perdeu o seu emprego, quando você foi enganado ou iludido pelas pessoas, quando você ficar doente, quando você perder um ente querido que você ama, estiver de luto, o que você crê sobre Deus vai fazer total diferença. O que você acredita sobre Deus vai determinar como você vai lidar com todas essas dificuldades quando elas aparecerem na sua vida, porque foi o que Abraão cria sobre Deus que fez ele resistir à tentação de desobedecer a Deus. Foi a teologia de Abraão, foi o que ele cria e conhecia a respeito de Deus que fez ele passar nessa prova. E é o que fará nós também passarmos pelas provações que Deus colocar na nossa vida. Quando Abraão e Isaac chegam ao topo do monte, Moisés volta a contar a história para nós em câmera lenta. Abraão edificou um altar, sobre ele colocou a lenha, amarrou Isaac, colocou Isaac em cima da lenha,
esse ritmo lento mostra o quanto foi angustiante, de novo, para Abraão. A gente pode ver um coração batendo a 200 por hora, a 200 batidas por minuto, mas ainda assim, tudo ao redor passando em câmera lenta. 1000 coisas passando na cabeça, mas ao redor, tudo devagar. E ele levanta a mão, e ele pega a faca, e ele mira no pescoço do filho, e ele já começa a baixar. E a pergunta que fica é, será que Abraão vai realmente levar isso até o fim? Será que Abraão vai realmente confiar tanto assim em Deus, a ponto de entregar o que ele tem de mais precioso na vida? Abrir mão do seu futuro, dos seus sonhos, da pessoa que ele mais ama? Ele vai. Ele estende a mão, ele mira a faca no pescoço do seu filho e ele começa a baixar a mão até que Deus grita, para! Veja aí na sua Bíblia o verso 11 até o verso 19. Então do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar de o Senhor proverá. Daí que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão voltou aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Então, antes que Abraão cortasse e matasse o seu filho, Deus o parou. Não faça nada, menino. Chega. Não precisa continuar. Você já foi aprovado no teste. Deus está declarando que Abraão, ao não negar o seu próprio filho, provou que temia a Deus. Mas por que isso tudo? Deus não sabia se Abraão temia ou não? Claro que sabia. Deus é onisciente. Ele não precisava desse teste. Mas sabe quem precisava? Abraão. Depois de fracassar tantas vezes, depois de duvidar das promessas de Deus, inúmeras vezes, como a gente viu na história desse homem, Abraão precisava que a sua fé fosse colocada sob prova, que ela fosse como que apurada pelo fogo, para que ficasse evidente que ela é preciosa mais do que o ouro. Não foi isso que a gente leu na primeira carta de Pedro durante a liturgia? Passar por tudo isso valeu a pena? Só para ser aprovado? Só? É claro que valeu. Ouvir do próprio Deus um elogio, ouvir a aprovação de Deus. Quem de nós não quer ouvir dos lábios de Cristo no último dia? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é assim que a gente suporta as provações? Com a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós? Abraão ouviu do próprio Deus a aprovação que todos nós desejamos receber. Muito bem, você provou que teme a Deus. Temer a Deus é ter fé nele. E demonstrar essa fé por meio de obediência. É dar provas daquilo que nós professamos com a nossa boca. É praticar boas obras, atos de obediência aos mandamentos de Deus. Não me entendam mal. Eu creio plenamente que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e não por obras. Mas a fé verdadeira, viva, a fé salvadora, ela obrigatoriamente produz frutos. Ela obrigatoriamente vai se manifestar ao mundo por meio de boas obras. Ela é demonstrada por atos de obediência a Deus. A fé de Abraão em Deus se manifestou não apenas em suas palavras, não apenas no Senhor proverá, porque se isso fosse suficiente, Deus teria terminado o teste ali, no momento em que ele falou, Deus proverá para si, meu filho. Mas não bastam palavras, é necessário obedecer a Deus. É isso que Tiago,
diz na sua carta, quando ele cita essa história no capítulo 2, dizendo que quando Abraão ofereceu seu próprio filho sobre o altar, a sua fé operava juntamente com as suas obras, e foi pelas suas obras que a sua fé se consumou. Agora, aquele que a Escritura chama de o pai da fé, teve a sua fé consumada. Sua carreira está completa. Abraão demonstrou ter atingido maturidade, plena confiança em Deus, fidelidade à aliança que fez com o Senhor. Entretanto, como eu disse, essa provação não serviu apenas para provar a fidelidade de Abraão, mas também a fidelidade de Deus. Abraão também precisava passar por essa prova para isso, para perceber o quanto Deus é fiel, o quanto Deus está comprometido a cumprir suas promessas, o quanto Deus é fiel à aliança que faz conosco. Nesse episódio, Deus também se coloca à prova, porque se o Senhor prometeu fazer de Isaque o herdeiro de Abraão, então Deus tem a obrigação, porque ele jurou por si mesmo, de prover um substituto para Isaque, de arrumar algo para ser oferecido em lugar de Isaque, em favor do filho de Abraão. Então não foi só Abraão que provou a sua fidelidade a Deus. Deus provou sua fidelidade à aliança que fez com Abraão. Deus provou que é fiel às suas promessas e que ele cumpre o que anunciou que vai fazer. Deus fez aparecer um cordeiro amarrado num cantinho, num arbusto. Um sacrifício substituto. Um animal para morrer no lugar de Isaque. E porque o cordeiro morre, Isaque vive. E porque Isaque vive, ele poderá ter descendentes, que se tornarão um grande povo, como Deus prometeu. Esse povo, descendente de Isaque, chamado de israelitas, foi para eles que Moisés escreveu Gênesis primariamente. E quando os israelitas ouviram essa história, eles se identificaram com Isaque. Obviamente eles entenderam que aquele cordeiro não foi só em lugar de Isaque, foi no lugar deles, porque se Isaque tivesse morrido naquele dia sobre o altar, eles, israelitas, não existiriam. Eles nunca viriam à existência. Eles não experimentariam a salvação de Deus e as bênçãos do pacto. Quando os israelitas ouviram essa história, certamente eles se lembraram do cordeiro que Deus providenciou na Páscoa, para que morresse em lugar dos primogênitos, para que os filhos mais velhos de cada família não morressem junto com os primogênitos egípcios. Naquela ocasião da Páscoa, Deus também salvou da morte o seu povo por meio de um cordeiro que ele providenciou. Mais adiante, nos livros de Êxodo, de Levítico, Moisés vai prescrever que animais sejam levados diariamente até o templo para expiar o pecado e a culpa do povo e de toda a nação. Nessa ocasião, mais uma vez, Deus está providenciando cordeiros para que Israel possa viver. Em todas essas ocasiões, nós aprendemos que o Senhor provê cordeiros para sacrifício, a fim de que o seu povo não morra, mas possa viver. Não é a mesma coisa que diz o conhecido texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Deus ofereceu o seu único Filho, o sacrifício que ele poupou Abraão de fazer. Ele mesmo fez, oferecendo o seu único Filho para que o seu povo não morresse, mas pudesse viver. Essa história de Abraão já nos dá uma prévia do que Deus planeja fazer na história para nos salvar. Quando o Senhor proporciona um cordeiro substituto para Isaque, ele ao mesmo tempo recebe a oferta que ele exigiu, porque um sacrifício é feito, mas ao mesmo tempo Abraão continua tendo o seu filho. Isaque é livrado da morte. Esse é um ótimo exemplo do que significa ser justo e justificador daquele que tem fé, como a gente leu em Romanos capítulo 3, na liturgia. Nesse texto, o apóstolo Paulo está explicando que Deus ofereceu Jesus Cristo, seu Filho, como um sacrifício pelos nossos pecados, para que ao mesmo tempo ele seja um Deus justo, que pune o pecado, e ao mesmo tempo ele seja um Deus justificador, porque ele nos livra dessa condenação, e nos justifica, e nos livra da morte por meio, nós que temos fé. Assim o próprio Deus se torna, como Paulo diz, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Como resultado da aprovação de Abraão nesse teste, Deus jura
Deus jura novamente pelo seu próprio nome que vai cumprir as suas promessas ao patriarca. Deus já tinha feito isso. Em Gênesis 15 nós vimos Deus fazendo uma cerimônia de juramento da aliança, passando no meio de carcaças de animais mortos, para dizer que isso aconteça comigo, que eu seja partido ao meio se eu não cumprir as minhas promessas. Deus jura por si mesmo. E o autor de Hebreus, no capítulo 6, diz que quando Deus jura por si mesmo, a Abraão e a todos os leitores da Escritura, é para mostrar para nós, herdeiros da promessa, com mais clareza que o propósito de Deus é imutável. Que Deus confirma as suas promessas por meio de um juramento. E como não tem alguém superior a Deus por quem ele possa jurar, ele jura por si mesmo. Assim, jurando, Deus diz: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, porque você obedeceu a minha voz. Não é que Abraão conquistou o direito a essa promessa. Ela já tinha sido feita desde o capítulo 12. Mas o que está acontecendo agora é que Deus está reafirmando o seu compromisso com Abraão, uma vez que Abraão fez o mesmo. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: Abraão, assim como você foi fiel, eu também vou ser. Pode ter certeza, eu juro. E Deus continua então a garantir a Abraão as promessas que fez, lá no capítulo 12. Mas Deus começa a tornar mais claras, mais detalhadas essas promessas. Se antes ele tinha dito: eu farei da tua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, agora Deus diz: eu farei ela tão numerosa como a areia da praia do mar. Se antes Deus tinha dito que a descendência de Abraão possuiria a terra dos cananeus, agora ele diz: a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Mesmo que eles sejam inimigos, sua descendência vai conquistar essa terra. Se antes Deus tinha dito que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, agora Deus torna mais claro o seu plano, dizendo que por meio da semente de Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa semente, essa descendência de Abraão foi, é claro, num primeiro momento, seu filho Isaque, seu neto Jacó, mais tarde chamado de Israel, mas a semente prometida seria, acima disso tudo, Jesus Cristo, por meio de quem todas as famílias da terra são abençoadas, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o profeta João disse. Ou como diz Apocalipse capítulo 5, verso 9, com o seu sangue o Cordeiro comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E assim se cumpre a promessa de que, por meio de um filho de Abraão, Jesus Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. O que Moisés está nos ensinando com esse texto, além de tudo que eu já observei até agora? O texto começou esclarecendo para nós que o pedido de Deus a Abraão se tratava de uma provação. Era um teste. Era um exame para evidenciar se o patriarca realmente amava a Deus acima de tudo, inclusive acima do seu filho, dos seus sonhos, do seu futuro. É um exame sobre temer a Deus, sobre amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento. É sobre estar totalmente comprometido com o Senhor. Em muitas outras ocasiões na Escritura, Deus colocou seus servos nessa mesma provação. Não de oferecer o seu filho, mas para prová-los, para ver se eles obedeceriam ou não à lei de Deus, para mostrar o que estava no coração deles. Deus fez isso com os israelitas no deserto, quando fez chover o maná, e disse: olha, vocês não vão guardar desse pão, porque senão vai dar bicho. A Bíblia diz que Deus estava provando o seu povo para ver se eles andavam ou não na sua lei. Deus fez isso quando fez os israelitas perambularem pelo deserto durante 40 anos para mostrar o que estava no coração deles, diz Moisés em Deuteronômio 8. Deus provou o rei Ezequias quando os embaixadores da Babilônia foram visitá-lo e ele mostrou todas as suas riquezas com arrogância no coração. E Deus provou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, quando o levou pelo seu Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus continua nos provando hoje, tenha certeza disso. Mas a intenção de Deus não é nos provocar a pecar. Tiago diz claramente que Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Pelo contrário, o propósito de Deus nas provações da nossa vida é nos fazer mais temerosos, mais obedientes, mais fiéis. Moisés diz isso em Êxodo 20, quando escreve: não tenham medo, Deus veio para provar vocês, para que o temor dele esteja no coração de vocês.
a fim de que vocês não pequem. Esse é o objetivo de Deus com as suas provações, nos tornar mais fiéis a Ele, nos fazer resistir e não pecar, e aprender a temer a Deus, como o temor que Abraão demonstrou ter. E fiquem tranquilos, porque Deus é fiel para não nos provar acima das nossas forças. Em 1 Coríntios 10, o apóstolo diz que, pelo contrário, Deus é fiel para que, além de nos colocar na provação, Ele nos dê a capacidade e nos providencie o livramento para podermos resistir às provações. Mas o fato, e o meu ponto aqui, é que Deus vai provar a sua fé. Deus vai te colocar em situações de sofrimento, de dificuldade, para mostrar o que está no seu coração. Como assim mostrar o que está no meu coração? Deus quer mostrar o que você mais teme, o que ou quem você mais ama, em quem você mais confia, o que você mais deseja. Deus quer que você perceba isso. Em nossa vida sempre há alguém ou alguma coisa de quem nós esperamos conseguir a alegria, a satisfação e a segurança que só Deus pode dar. E é isso que a Bíblia chama de idolatria. Não é apenas fazer uma estatuazinha e reverenciá-la e adorá-la, mas é colocar em seu coração algo ou alguém que você ame mais do que Deus. Você pode não perceber o quanto o seu trabalho, por exemplo, se tornou um ídolo, até que Deus te coloque numa situação de prova, onde ou você mente e coopera e participa de algo corrupto, ou você se recusa e coloca o seu trabalho em risco, seu emprego em risco. Você pode não perceber o quanto você tem amado uma pessoa mais do que a Deus, até que você tenha que desobedecer ao mandamento de Deus para agradar essa pessoa, ou para manter e nutrir esse relacionamento. Você pode não perceber o quanto você ama o dinheiro e o consumo, o comprar coisas, até que Deus te dê uma oportunidade de ganhar mais, de lucrar mais, mas em troca ter que fazer algo ilícito. Em todas essas provas, você vai ter que mostrar que está completamente comprometido com Deus, que você confia nele e que você vai ser fiel aos seus mandamentos, não importa o que se isso custe caro para você, não importa o quanto prejuízo te dê, não importa se isso te faça sofrer, mesmo que você coloque em risco os seus sonhos, os seus planos, mas você vai se manter fiel e vai obedecer aos mandamentos de Deus. Mesmo que isso signifique amar menos uma pessoa, até porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente ama um e despreza o outro, ou a gente se devota a um e rejeita o outro, disse Jesus. Deus exige total comprometimento nosso com a sua aliança. Deus não quer uma fidelidade meia boca da sua parte. Deus quer que a sua vida esteja completamente consagrada a Ele. Quando Deus viu o sacrifício que Abraão estava pronto para fazer, Ele disse: para, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu único filho. Se Deus disse isso a Abraão, muito mais nós podemos olhar para o sacrifício que Deus fez na cruz, entregando o seu próprio filho por nós, e podemos dizer: agora nós sabemos o quanto o Senhor nos ama, porque não nos negou o seu filho, o seu único filho. Paulo faz uma referência a esse texto quando em Romanos 8 ele diz: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, por acaso Ele não vai nos dar graciosamente todas as outras coisas de que nós precisamos por meio de Cristo? Quando nós percebermos quão grande amor está por detrás da cruz de Cristo, quando nós percebermos quanta fidelidade Deus demonstra sacrificando o seu Filho, então nós vamos conseguir repousar o nosso coração em Deus, em vez de colocar nossa esperança em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos reconhecer que Deus mesmo é a riqueza e o amor de que nós realmente precisamos nessa vida. Que só Deus é a única segurança e a única fidelidade sem a qual nós não podemos viver. Nada mais importa. Deus proverá é o ponto crítico dessa história. É onde a nossa maior atenção deve estar concentrada. Por isso o autor 3 vezes repete a expressão: o Senhor proverá. No verso 8, quando Abraão diz para Isaac: o Senhor proverá o cordeiro para si, meu filho. Depois, quando
Abraão dá nome àquele monte que o Senhor proverá, e quando o autor de Gênesis comenta aqui que até nos seus dias, até hoje, o povo tinha essa expressão popular: no monte do Senhor se proverá. Esse é o grande tema do texto. Deus proveu um cordeiro para que Isaac possa viver. E a gente pode expandir isso dizendo que é um cordeiro para que todo o seu povo possa viver, porque se Isaac tivesse morrido no altar naquele dia, Israel não existiria. Nós não existiríamos. O cordeiro morreu para que Isaac e para que todo o povo de Deus possa viver. Os israelitas, ao ouvir essa história de Gênesis, se lembraram do cordeiro oferecido na Páscoa para que os seus filhos pudessem viver. Mais tarde, Deus vai prescrever que sacrifícios diários sejam oferecidos para que o seu povo possa viver. E na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, para que por sua morte nós possamos viver. Ele é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como Jesus mesmo disse: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. O Cordeiro dessa história de Gênesis 22 aponta para Jesus Cristo. Por isso nós também podemos dizer: o Senhor proverá a nossa salvação. O Senhor já providenciou. O Senhor já enviou um Cordeiro para que nós não tenhamos que morrer, para que nós possamos viver. Esse é Jesus Cristo, o Salvador, e Ele diz que todo aquele que nele crê já passou da morte para a vida. Todo aquele que nele crê não sofrerá condenação, não morrerá eternamente. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna, diz Jesus.